Fala, galera, beleza? Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação, tá? O foco vai ser a vírgula, mas a gente vai falar sobre todos os sinais de pontuação, tá? Esse encontro, ele visa preparar os alunos que vão prestar concurso público e colocando o vestibular como concurso público, tá? Qualquer tipo de concurso público, inclusive vestibular, né, para qualquer carreira, seja nível médio, seja nível superior, tá bom? E também falar um pouco para usar os sinais de pontuação no dia a dia, para usar os sinais de pontuação para produzir um texto, né, já que todos nós estamos sujeitos a texto escrito diariamente, hoje em dia, né? Hoje em dia a língua escrita faz parte do nosso cotidiano, seja para entrar na faculdade, seja para conseguir um emprego, ou seja para se destacar no emprego, né? Produzir um texto claro, bem escrito e tal. Então a gente vai fazer uma aula bem completa. É um assunto bastante longo, é um assunto bastante complexo, tá? Mas eu te garanto que ao final você vai ter aproveitado bastante. Como é um assunto muito extenso, eu vou segmentar o vídeo em alguns blocos, tá? Para não ficar algo de horas aqui, tá bom? Eu preparei aqui um data show para gente ver essa matéria então, tá? Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria falar sobre pontuação, que vai chocar muita gente, é que os sinais de pontuação, eles não servem para respirar, tá? Ao contrário do que muita gente fala e imagina, né? Sinal de pontuação não serve para respirar. É um absurdo completo tentar ensinar durante a escola regular para alguém pontuar uma frase baseada em intervalo de respiração, né? Quem diz isso, dizem que a vírgula é uma pausa pequena, o ponto é uma pausa longa e o ponto e vírgula é uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto. Como que a gente usa isso? Qual que é uma pausa da vírgula? Enfim, é um completo absurdo. Agora, muitos devem estar se perguntando por que tanta gente fala isso? Se não tem cabimento, por que tanta gente fala que na leitura você respira e coloca a vírgula? Porque ensinar a pontuação de maneira consistente pressupõe conhecimento de análise sintática. Você sabe disso. Por menos que você saiba, e tem muita gente que fala não sei nada de português, o que não é verdade. Essa frase já significa que você sabe alguma coisa, né? Você sabe articular sujeito com verbo, pelo menos, né? Então, por menos que você saiba, você deve ter ouvido falar e lembra de ter ouvido uma coisa assim, que não se coloca a vírgula entre sujeito e predicado. Ou seja, talvez a única regra que todo aluno, todo estudante leva para a vida, e a única que às vezes o aluno guarda, é baseada em análise sintática, que é um assunto muito mal dado no ensino médio, desde o fundo até o médio. E aí, como essas pessoas, não vou chamar de professor, porque quem é professor vai dar aula de análise sintática. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu estou falando, muitos que dão aula não vão gostar do que eu estou falando, mas paciência, a vida é assim, nem todo mundo precisa gostar de mim, tá? Na verdade, ninguém precisa gostar de mim, o que você precisa gostar é do que eu vou te falar, do que eu vou te explicar. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Rubão, é assim que eu trabalho, tá bom? Então, o que acontece? As pessoas, por não terem base de análise sintática e sabem que precisam pontuar, se apegam a essas muletas, né? E por outro lado, a pessoa é vítima, tá? A pessoa é vítima. É criminoso quem fala isso para o aluno. Eu peguei essa frase aqui na internet, tá? Ela tem uns probleminhas de sintaxe e tal, mas de pontuação não tem nenhuma incorreção, tá? Tem vírgula facultativa que podia ter sido colocada e tal, mas não tem incorreção nenhuma. Não, uma coisa é dizer assim, pode colocar pontuação? Pode. Outra coisa é dizer obrigado, né? Então, veja, teria cabimento alguém falar essa frase inteira sem pontuação? Perdão, sem respiração? Né? Eu vou errar porque a aula é gravada ao vivo e eu quero passar a língua viva para você, tá? Então, vou errar, vou me corrigir
E vamos em frente, tá? Erro faz parte da vida, importante assumir e se corrigir, tá bom? Então, veja, não tem o menor cabimento. Você já parou para pensar que quando você está falando, você está expelindo ar? Então, baseado nessa ideia, quanto maior fosse a tua capacidade respiratória, mais demoraria para você colocar vírgula. Quanto menor fosse a capacidade respiratória, seja por uma característica própria, seja por alguma doença, a pessoa iria mudar a pontuação? É completamente absurdo. Então, veja, imagine falar uma frase como essa aí, tá? Sem respirar. A pessoa morre. Né? Se a vírgula é uma pausa breve, o ponto final é uma pausa longa, a reticência é o quê? Um ataque cardíaco? O que são as reticências? E, por outro lado, e essa frase? Você tem necessidade de respirar? Penso. Logo existo? Porque você fala penso, e aí você não consegue mais respirar. Sabe o que é verdade? É que a pausa na escrita, representada por um sinal gráfico, vírgula, é um sinal gráfico. A palavra vírgula em latim é pequena vara. Esse sufixo ula é um sufixo diminutivo, que aparece em gotícula. Gotícula, versículo da Bíblia, versículo. Ula, é um sufixo diminutivo. Legal, hein? Essa palavra vara vai dar origem à vara civil lá do campo do direito. Então, vírgula é um sinal gráfico. O sinal gráfico na escrita, grafia, escrita, não é na fala. Corresponde a uma pausa na fala, mas o inverso não é verdadeiro. Uma pessoa que interpreta um texto faz diversas pausas, né? A despeito do viés político equivocado, Hitler, Mussolini, Churchill foram excelentes, né, oradores, e faziam pausas para cativar o Padre Vieira, os sermões do Padre Vieira. Então, a primeira coisa, tira da cabeça que pontuação você vai respirando e vai colocar. Não é verdade. E outra coisa, pontuação, você não sai colocando vírgula em tudo quanto é lugar. Você não tem a menor ideia do porquê. Eu te garanto, mas você não coloca vírgula aqui, ó. Tá vendo? Você não coloca vírgula. Você não coloca vírgula aqui. Então, a gente que é falante nativo do idioma, a gente tem algumas intuições. A memória de escrita é super importante, tá? Então, primeira coisa, não é assim que você vai conseguir se dar bem em nenhum concurso público, não é assim que você vai se dar bem escrevendo um bom texto, tá? Quer ver uma coisa? Ó, outro exemplinho. Você imagina essas duas frases? Sabe o que eu queria que você pensasse? Vamos trazer a língua portuguesa para a vida, tá? Qual dessas duas frases um político de viés de esquerda, não tome qualquer preferência política minha, isso durante a minha aula não existe. Óbvio que eu tenho as minhas preferências, mas elas não aparecem na minha aula, tá bom? Eu não vou me valer da minha aula para fazer proselitismo político de ninguém, tá bom? Então, assim, se coloca essas questões de lado, vamos estudar a língua portuguesa. Qual dessas duas frases um político de esquerda pensa qual que é a cabeça de uma pessoa de esquerda? Se ela admite que exista ou não latifúndio, tá? Se para uma pessoa com esse viés, ela admite a possibilidade de ter um latifúndio. Imagine que esteja sendo discutida uma proposta de inclusão na Constituição de uma lei, de um artigo que fale algo desse tipo. Qual dessas duas frases você daria preferência, sendo nessa situação? Vou falar uma coisinha de gramática que vai elucidar. Então, não adianta tentar de outra forma, senão pela gramática. Porque, veja, os latifúndios que são improdutivos estarão sujeitos à desapropriação. Li sem pausa nenhuma. Os latifúndios que são improdutivos estarão sujeitos à desapropriação. Te pergunto, eu vou ler outra vez. Qual dessas duas frases te dá a impressão de que apenas alguns latifúndios são improdutivos? Qual frase dá a impressão de que todos os latifúndios são improdutivos? Ouve outra vez. Frase de cima, sem vírgulas. Os latifúndios que são improdutivos estarão sujeitos
a desapropriação. Frase com vírgula. Os latifúndios, que são improdutivos, estarão sujeitos à desapropriação. Qual é a tua impressão? Eu vou te dar o sentido, não a impressão. A frase de baixo, que é contra a intuição da maioria, inclusive, é a frase que garante que todo latifúndio é improdutivo. Se a pessoa está me ouvindo falando, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas é o que está dito na frase de baixo. Se a pessoa que está me ouvindo fala assim, mas eu não consigo ver isso, você não vai conseguir mesmo. Você tem que saber, e eu vou explicar durante essa aula, que essa oração é uma oração chamada adjetiva explicativa, e ela gera um sentido de generalização, e isso não depende de mim, não depende do falante. O idioma tem regras que nós, falantes, não podemos contestar. Ah, mas eu quero mudar a vírgula. Para e veja, você consegue colocar um artigo depois do substantivo? Latifúndios os? Você não acha isso absurdo? Então, existem coisas do idioma, situações do idioma, que nós falantes, características idiomáticas, que nós falantes, tá? Ou dizendo de maneira mais pomposa, é o eixo sintagmático da frase, tá? Que nós, falantes, não detemos poder para mudar, gente. Então, essa frase de cima é chamada adjetiva restritiva. Como o próprio nome diz, ela particulariza. Então, a frase de cima está falando que tem latifúndio improdutivo e tem latifúndio que não é improdutivo. E que deve estar sujeito à desapropriação somente aquele que é latifúndio improdutivo. É uma postura mais ponderada. Essa postura é uma postura mais extremada. Parte do pressuposto de que todo latifúndio é improdutivo. Portanto, latifúndio é definido por tamanho de terra, vai estar sujeito à desapropriação. O que demanda isso saber? Essa história de adjetiva restritiva e explicativa. Veja essas duas frases. Veja. Imagine a seguinte situação. Imagine que um repórter é direcionado para acompanhar a entrevista de um político. Turma, língua portuguesa está no dia a dia. Vou falar de política, vou falar de futebol, não vou falar de religião, porque religião cada um tem a tua. E quando eu falar, é sem nenhum viés. Tá? Eu quero jogar a língua portuguesa para o seu dia a dia. Você é um cidadão, você tem que se posicionar, você tem que saber ler, você tem que saber escrever e saber entender. Então você imagina lá, uma historinha. É o contexto. Olha como hoje em dia tudo pensa no contexto. Né? Então, você imagina que um repórter é convocado para acompanhar uma coletiva de imprensa de um político. Tá? O chefe desse repórter fala, você tem que ir lá e acompanhar a coletiva de imprensa desse político. Você imagina que o repórter tenha para ele a opinião de que o político é mentiroso. Só que ele não pode falar isso. Tá certo? Então, o repórter vai sair da redação e vai até o local dessa entrevista já sabendo que o político vai falar mentira. Qual dessas duas frases reflete esse juízo de valor, vou chamar de juízo de valor, tá? Que esse repórter tem? Então ele parte do pressuposto de que o político vai falar mentira. Frase sem vírgula ou frase com vírgula? Será que a versão apresentada à imprensa é evidentemente falsa? A versão apresentada à imprensa é evidentemente falsa? Exagerei na pausa, né? Isso é inflexão, suprassegmentalidade da frase. Rapaz, o que tem de nome técnico aí? É legal você ir aprendendo assim, vai incorporando, tá? A suprassegmentalidade, a entonação da frase, tá? Então, pessoal, será que é por conta dessas pausas só? É difícil você entender. Para te ajudar, o que eu quero te falar? Esse evidentemente, com vírgula, ele pode ser deslocado lá para o início da frase. Sem vírgula, ele tem posição fixa. Tá? Pensa na frase agora, no evidentemente, lá onde ele está no meio da frase, e o evidentemente no início. Pensa em sinônimos. Pensa em sinônimos para evidentemente. Na frase com vírgula, a versão apresentada à imprensa é completamente falsa. Embaixo, com vírgula, você não colocaria completamente. Se trocaria, por exemplo, por obviamente, logicamente. Ou seja, a frase com vírgula revela juízo de valor.
Você já sabia que a pessoa ia mentir. Logicamente que a versão apresentada é falsa. Esse cara é muito mentiroso. É um puta mentiroso. Na de cima, evidentemente, ele tem um valor mais intensificador. A versão apresentada é muito falsa, é completamente falsa, não tem nada de verdadeiro. Tá legal? Então, veja, e isso muda aí a classificação da palavra, enfim, não é o objetivo agora começar a falar de nome, né? Em cima eu falei e tal. Agora, gente, eu só quero tirar com esses exemplos uma coisa da sua cabeça, tá? Não é respirando que você vai colocar vírgula. E principalmente não é respirando que você vai interpretar a frase, tá? Você precisa de outro conhecimento. A língua escrita tem a vírgula. Fala não tem a fala, não tem a vírgula. Tá bom? Então a gente precisa ter isso claro, tá? Agora, quando a gente fala de pontuação, é natural que venha à sua cabeça vírgula, é natural que venha à sua cabeça ponto e vírgula, ponto final, aspas, mas provavelmente não vem à tua cabeça, e é normal, espaço em branco entre duas palavras. Por que não vem à tua cabeça isso? E por que a gente tende a não desvalorizar? Perdão, a gente tende a não valorizar, a gente desvaloriza. Porque a gente aprendeu a colocar espaço em branco entre duas palavras desde o momento em que a gente começou a ser alfabetizado. Mas para te mostrar a importância do sinal de pontuação, eu trouxe alguns textos originais, como você pode ver, tá? Não só da língua portuguesa. Textos, esse, por exemplo, é do Egito. Dá uma olhadinha que não havia letra minúscula, letra maiúscula, tá? Isso aqui, ó, é um evangelho, é um texto original de um dos evangelhos, né, que dá origem os evangelhos dão origem à Bíblia. Tá vendo como que era escrito, ó? Era tudo direto. O espaço era entre as letras, letra de forma, letra cursiva não havia. Ô, professor, mas você está indo muito longe. Tá bom, isso aqui já é um texto em português. Tá aí no tamanho que eu consigo te mostrar. É um convite. É um convite, dá uma olhadinha. Pô, mas mesmo assim, tá bom, aqui é uma cantiga, ó, original, em galego-português, que dá origem, data do século XII esse texto, que dá origem à língua portuguesa. Né? Então, veja como que era a pontuação. E você quer perceber uma coisa? Imagine que não houvesse sinais de pontuação, perdão, espaço em branco entre duas palavras. Onde você colocaria a vírgula? Onde você colocaria o ponto e vírgula? Você já imaginou que se fosse tudo seguido? Onde você colocaria as aspas, dois pontos, o duplo travessão, ponto final? Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é o espaço em branco é muito importante. Quer ver uma prova disso? Esse texto aqui é em língua portuguesa. Ó. Olha a dificuldade terrível que é. Imagina que se fosse escrito assim. Eu aqui ainda, né, porque eu fiz o computador, apareceu a letra maiúscula e o ponto final. Tenta ver a dificuldade. Se você vir, eu estou te dando um tempo para você ver, você vai conseguir entender esse texto. Mas uma coisa é entender fácil, outra coisa é entender a dificuldade. Veja com os espaços em branco. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o primeiro sinal de pontuação que existiu é o sinal, o espaço em branco, é um sinal de pontuação. O que ele representa? O final de uma palavra e o começo da outra. Agora, turma, antes de pensar em regra de pontuação, sabe o que eu queria que você pensasse? Quem criou essas regras? Você já deve ter ouvido falar isso que eu disse há pouco, que não se coloca vírgula no sujeito predicado. É uma coisa que todo aluno aprende. Você já aprendeu por que não coloca vírgula no sujeito predicado? Eu te diria mais, você já pensou no porquê? Eu acho que nem pensar no porquê. Por que você não consegue pensar nisso? Porque o modelo escolar ele é colocado de forma que inibe o aluno a perguntar. Por isso que o aluno reclama. Ah, mas eu fico absorvendo informação. Vou aprender isso para quê? É que o aluno não aprende o porquê, como é que ele vai gostar? Então, no meu curso, nas minhas aulas, tem o porquê das coisas. Porque como existe uma exceção a uma regra, você já pensou no que significa a palavra regra? Porque regra, existem regras de etiqueta. Existem regras no trabalho, e a gente convive bem com isso. Agora, falou em regra gramatical, parece que é o final do mundo. Eu costumo falar que regra
nada mais é do que o comportamento estatístico mais frequente. Pensa nisso. Regra de etiqueta. É o comportamento estatístico mais frequente, aceito por uma dada coletividade. Em algumas sociedades, não arrotar a mesa depois de uma refeição é sinal de falta de educação. Os talheres, como ficam. Então, regra, gente, não é o final do mundo. Tá? Regra existe na vida. E regra existe aqui. Tá bom? Existe uma regra para a pessoa entrar na universidade. Qual a regra? Terminar o ensino médio. Então, vamos tirar esse preconceito todo. Tá legal? Então, a primeira regrinha de pontuação é que tem espaço em branco entre uma palavra e outra. Parece bobagem, mas é muito importante, você vai ver. Agora, o que eu quero que você note? Essa frase, da forma como você está vendo na tela, sem qualquer sinal de pontuação, ela é ambígua. Por quê? Porque você tanto pode associar a palavra antigos à palavra povos, quanto a palavra antigos à palavra rituais. Então, você não sabe se são os povos antigos que praticam a morte ou se são os rituais antigos que praticam a morte. Legal? Agora, o que eu quero que você pense. Eu, autor do livro, fica importante pra caramba. Eu quero que você mude a tua cabeça. Hoje em dia virou moda falar, né? O mindset, a pessoa tem que mudar o mindset. Vamos usar a palavra da moda. Eu quero que você mude o jeito de pensar. Eu quero que você mude a forma de ver a língua portuguesa. Tá bom? Então, eu, Rubão, sou autor do meu texto. E eu quero te falar que os rituais é que são antigos. Tem alguns povos e os rituais que são antigos entre esses povos, ou seja, o ritual antigo o povo não necessariamente pode ser uma tradição advinda de outra cultura, legal? Pratica a morte. Eu quero falar isso para você. Aí o que eu faço? Eu coloco essa vírgula aqui, ó. Presta atenção. Eu queria falar que eram os antigos, os rituais que eram antigos. Eu coloquei a vírgula aqui. Eu te pergunto, eu consegui falar o que eu desejava? Não consegui. Você vai obrigatoriamente associar povos e antigos. Então, não é que a tua leitura está errada, a minha escrita é que está errada. Porque a vírgula aqui, entre essas duas palavras, impede que eu associe antigos a rituais. E por isso eu sou obrigado a associar antigos a povos. Então veja, gente, problema de interpretação de texto, no que tange a vírgula, ou está em quem produziu ou está em quem está lendo. Então, peraí, para não ter problema, autor e leitor têm que compartilhar da mesma regra. Vamos mudar a palavra regra? Vamos chamar de acordo? Então, agora eu quero que você pense, você vestibulando, você concurseiro, palavrinha meio feia, mas pegou, né? Você concurseiro, você tem que saber a mesma regra de quem vai ler o seu texto. Porque se ele souber uma regra e você não souber, ele vai ver algo que você não consegue ver no teu texto. Parou para pensar isso? Então, ao invés de falar de regra, vamos falar uma outra palavra, de contrato? Eu costumo falar que pontuação, gente, as regras, vamos pôr entre aspas, as regras de pontuação é um contrato entre autor e leitor. E contrato tem que ser cumprido por ambos. Então, eu vou voltar para o meu exemplo. Se eu quero que você, leitor, associe a palavra antigos a rituais e coloque uma vírgula aqui, eu descumpri o contrato, não foi você, leitor. Por outro lado, se eu coloco a vírgula aqui, autor, eu estou te obrigando a ler o ritual como antigo. Só que aí você quer falar que o povo é antigo. Aí você quer me convencer que o povo é antigo. Não pode. Então, essa vírgula aqui, ela obriga com que eu associe a palavra antigos à palavra rituais. Então, você percebeu que a frase aqui estava ambígua. Coloquei uma vírgula aqui e joguei a palavra para lá. Entre essas duas palavras, o que tem sinal de pontuação? E entre essas palavras, o espaço em branco. Então, eu quero te mostrar os princípios de pontuação. Eu quero que você pense no seguinte: sejam A e B duas palavras quaisquer, uma ao lado da outra. Tá? Uma ao lado da outra. Professor de português, a gente acaba falando as coisas de maneira técnica,
porque o nosso repertório, o vocabulário, o nosso léxico, ele é um pouco mais amplo e, na verdade, ele reflete aquilo que os vestibulares cobram. Gente, falar que uma logo é outra, falar que uma é vizinha da outra, de maneira técnica, você fala que uma é contígua da outra. Essa palavra contiguidade, por exemplo, é importante quando eu for explicar metonímia, né? Porque no conceito de metonímia existe essa palavra contiguidade. Eu conceituo tudo, tá bom? Então, por enquanto, contiguidade é vizinha, uma lá da outra. Você percebeu que a minha aula, fazer uma pequena digressão, você percebeu que a minha aula não vai ter pirotecnia, gracinha para cá, gracinha para lá. Vou tentar fazer uma aula leve, mas séria. Uma aula leve, divertida quando possível, mas não estou aqui para ficar ou fazendo outra coisa senão te passar conhecimento. Um pouquinho do que eu sei, tentar te passar. Tem um monte de canal no YouTube onde você pode assistir neguinho fazendo, desculpa pela palavra, desculpa pelo racismo, perdão. A gente tem que ter consciência que a gente comete os problemas e corrigir. Perdão. Tem pessoas fazendo musiquinha, fazendo graça, colocando o nome ao contrário. Não é a minha praia. Minha praia é te dar aula. É isso que eu sei fazer, é isso que eu faço há 30 anos. E vou tentar te dar a melhor aula, tá? Desculpa pelo parênteses, mas é uma aula livre, né? Então é importante falar isso, tá? Então a gente fala o seguinte, imagine duas palavras A e B contíguas, uma lá da outra. Então assim, ó, entre está contigo de certos, certos está contigo de povos, povos não está contigo de entre. Sacou qual que é a ideia? Tá? Povos está contigo de antigos, antigos está contigo de rituais, rituais não está contigo de povos. Beleza? Então imagina assim, ó, sejam A e B duas palavras quaisquer e contíguas. Já ficou mais chique, né? Ó, sejam A e B duas palavras quaisquer e contíguas. Uma lá da outra. Você concorda que só tem duas opções? Ou você coloca a vírgula, ou você deixa com espaço em branco. Então, espaço em branco, gente, é representação. O que significa espaço em branco entre duas palavras? Está aí na tela, ó, que as palavras são diretamente relacionadas, tanto na estrutura sintática quanto na estrutura semântica. Você já aprendeu algo na minha aula, mesmo que você não tenha percebido. Você não tinha aprendido que entre sujeito e predicado nunca podia ter vírgula? De onde que veio essa regra? Quem criou, entre aspas, essa regra? Criou por quê? Quais outros termos não podem ter vírgula entre eles? Existem outros, mas por que não pode ter vírgula de sujeito e predicado? A resposta está aqui. Porque são termos, parece ser simples. Mas tem pessoas que falam, mas só por isso? Como só? É fundamental. São termos diretamente relacionados, tanto na estrutura sintática quanto na estrutura semântica. Tenta resgatar lá quando você teve a tua aula de sujeito e predicado. Se você é vestibulando, concurseiro, isso está mais fresco na sua memória. Agora, eu sei que alunos vão ver essa aula, que faz um tempo que não viram esse material, esse assunto, mas você nunca aprendeu sujeito sem aprender predicado. São termos diretamente relacionados. Então, a vírgula é proibida quando? Quando um termo está ao lado do outro e esses termos estão diretamente relacionados, tanto na estrutura sintática quanto na estrutura semântica, sentido. E a vírgula entre dois termos, o que ela representa? Ela representa que esses termos, embora estejam um ao lado do outro, que fosse o que é natural? Ter mais vírgula não ter mais espaço em branco ou ter mais vírgula no texto? Óbvio que é mais espaço em branco. Então, a vírgula serve para indicar o seguinte, que embora eles estejam um ao lado do outro, eles não estão diretamente relacionados. Então, a vírgula serve para mostrar para você, leitor, o seguinte, ó, não relaciona esses dois termos entre si. Separe-os, tanto na estrutura sintática quanto na estrutura semântica. Então, quando que a vírgula vai ser obrigatória? Olha como é bacana você pensar de onde que vem a regra. Pô, então você pega um livro de gramática, você pega todos os livros, todos começam, não se coloca a vírgula de sujeito e predicado. Parece que um fica repetindo o outro. Muita gente, inclusive, fala isso e não sabe de onde que vem. É isso, ó.
Entre sujeito e predicado não vai vírgula, porque são dois termos diretamente relacionados. Sintaticamente e semanticamente. Perfeito? E onde que vai vírgula? Quando não houver relação sintática e semântica entre os termos. Então, gente, em vez de a gente ficar decorando regras sem saber de onde vem, já muda o jeito de ver a matéria, não muda? Tá? A gente vai tentar fazer esse curso. Tá? Eu gosto de contar muito qual que é o propósito da aula para você pensar, aprender a pensar a língua portuguesa. Tá bom? Bom, não há dúvida de que o sinal de pontuação mais cobrado, que a gente mais usa no dia a dia é a vírgula. Tá? Vou falar um pouquinho agora com você que vai prestar concurso, com você que vai prestar vestibular. Tá? Vamos primeiro pensar como é que você resolve questões de vestibular. Num segundo momento, como é que você pontua a tua redação? São estratégias completamente diferentes. Por quê? Porque para resolver uma questão, você tem que saber o porquê. Na redação, não necessariamente. Tá? Então, gente, para resolver questão, você vai primeiro separar o período simples do composto. Tá? Ó, não sei se você percebeu, eu não vou te dar aula só não. Eu vou te ensinar a resolver os exercícios. Eu vou te ensinar a justificar. Eu vou te dar método. Né? A minha aula, ela às vezes fica um pouco mais longa, porque eu vou tentar te ensinar a dar método. Então, eu vestibulando, eu concurseiro, fui lá resolver uma questão, a questão mais tradicional de todas indica a alternativa em que o emprego da vírgula está inadequado em relação ao padrão culto escrito do idioma. Os enunciados são sofisticados hoje em dia. Né? Antigamente falava assim, essa é uma alternativa que tem erro de pontuação. Hoje em dia não se usa muito a palavra errado, certo? É uma palavra com um pouco de preconceito, ou muito preconceito. São palavras desatualizadas, enfim. Tá? Indica a alternativa em que o emprego do sinal de pontuação está inadequado em relação ao padrão culto escrito do idioma. Padrão culto escrito do idioma, porque vírgula na escrita. O que o candidato vai fazer? Ele vai separar o período simples do composto. Numa redação, fazendo parênteses aqui, você não vai ficar vendo se o período simples do composto. Então não é assim que você resolve. Agora, gente, põe uma coisa na cabeça, tá? Qualquer sentido que você queira dar a uma frase por meio de sinal de pontuação tem que estar de acordo com uma regra. Então, não existe o argumento, mas se eu tirar esse sinal de pontuação, eu perco o sentido se esse sinal de pontuação estiver em desacordo com uma regra, porque na verdade você nem teria sentido. Seriam dois erros. Isso acontece muito com aspas. Aspas são sinais de pontuação. Aspas. Existe aspa. Eu vou te ensinar a colocar aspa. Né? Aspas, como o próprio nome diz, são duas. Né? Aspas são sinais de pontuação. Você não coloca vírgula, você bem entende, nem aspas. E as pessoas desconhecem isso e colocam aspas em qualquer lugar. Não, tá. E tem gente que fala assim, se eu tirar essas aspas, eu, por exemplo, perco a ironia. Vou te contar uma novidade. Aspas, num primeiro momento, nem causa ironia. Tem gente que se surpreende com essa frase. Mas pense em Machado de Assis. Pense em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias, você vê aspas para produzir ironia? Seria até ruim, porque ele estaria te avisando a ironia. Ironia é um humor fino, um humor requintado, não um humor escrachado. A ironia não é no stand-up. Né? É diferente. Os dois são excelentes. Adoro stand-up também. Mas é diferente. Tá? O sentido de ironia do emprego das aspas é secundário. Tá? Então, gente, não adianta. Mas se eu tirar essa vírgula, eu perco a ênfase. Mas onde que está que vírgula causa ênfase? Não é por aí. Pode causar, mas tem que estar de acordo com uma regra gramatical. Beleza? Então não tem jeito. Primeiro tem que dominar a regra. Por isso que muita gente acredita nessa história da respiração, tá vendo? Porque começa a pesar. E as pessoas têm a tendência a querer coisas simples. Nos principais concursos, nos mais concorridos, nas principais vagas, a vaga é decidida em casa decimal. O pessoal sabe do que eu estou falando.
Tá? Então é assim, não adianta tentar fazer de outra forma, o caminho mais fácil, tá? O caminho mais curto, às vezes não é o melhor caminho. Tá? Nós vamos pegar o caminho da garantia. Então vamos lá, voltando. Você vai primeiro separar o período simples do composto. Período simples, aquele que tem uma oração só, para quem não lembra, período composto mais uma oração. Beleza? São 3 situações para os dois. Ou o emprego é proibido, tá? Ou o emprego é obrigatório, ou o emprego é facultativo. Se é proibido, eu ponho, tá errado. Se é obrigatório, eu não ponho, tá errado. Se é facultativo, depende de mim colocar ou não. Tá? Há situações em que o emprego da vírgula facultativo deve ser colocado, há situações em que o emprego da vírgula facultativo não deve ser colocado. Tá? Agora, gente, eu já queria, pensando em redação, eu queria que você não pensasse em 3 situações. E quando eu falo redação, não é redação do vestibular, não. Eu tenho alunos que estão assistindo essa aula que já são advogados formados. A redação é a redação do teu texto. Vamos lembrar que redação é um substantivo abstrato, né? A redação para o vestibular, a redação de uma lei, a redação de uma petição, a redação de um relatório, né? Redação é o ato de redigir, ele é genérico, tá? Então eu quero falar de tudo, não é redação para o vestibular. Bacana pensar, né? Que redação é o ato de redigir. Professor, mas como eu escrevo minha redação aqui, olha a minha redação, não é a tua redação, é a folha. Isso, para quem manja um pouquinho mais, não se desespera. É uma sinédoque, da parte pelo todo. Você está mostrando algo que é uma parte do ato de redigir. Depois você aprende legal isso em figuras de linguagem, fica tranquilo. Sacou como eu faço no curso? Eu falo a mesma coisa várias vezes. Tem hora que você só precisa ouvir. Tem hora que você precisa ouvir e guardar. Tem hora que você precisa ouvir, guardar e entender. Tem hora que você precisa ouvir, guardar, entender e aprender a fazer. Eu vou fazer um esquema com você, que é um esquema em espiral. Você vai ouvir a mesma coisa várias vezes, eu vou aprofundando um pouquinho. Tem técnica, gente. Português é lindo, você vai ver. E eu não estou aqui para português lindo, não. É lindo para você dominar. Legal? Então, o que eu quero pensando em texto? Emprego proibido. Você não vai usar. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Não pode colocar vírgula. Pela aula você já sabe, né? Não usa vírgula quando os termos forem diretamente relacionados. Agora, obrigatório e facultativo, eu vou falar assim, ó, é correto o uso. Veja o seguinte, obrigatório eu pus, acertei. Facultativo eu pus, acertei. Facultativo eu não pus, acertei. Obrigatório eu não pus, errei. Então, ó, ouve essa frase. Se eu colocar sempre, eu não erro nunca. Obrigatório e facultativo. Se eu colocar sempre, eu não erro nunca. Eu adoro essa frase, porque algumas pessoas que dão aulas, nem toda pessoa que dá aula é professor, tá? Se desagrada, paciência, mas essa que é a verdade. Vivem falando para os alunos, não existe sempre, não existe nunca. E alguns se orgulham de falar desses distratores. Se a alternativa tiver sempre ou nunca, desconfie dela. Ouve minha frase. Ouve, por favor. Se você colocar sempre, você não erra nunca. Ó, que bacana, numa mesma frase, sempre e nunca. E você vai colocar e não vai errar. Você vê que a gente já reduz de 3 situações para 2 situações? Legal? Então, gente, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que o aluno vai fazer para resolver questão de vestibular? Separou o simples do composto. Para a redação, só tem 2 situações. É proibido e é correto o uso. Legal? Você vê que lá na redação a gente já está diminuindo a quantidade de informações para aplicar. Legal? Então, vamos lá primeiro para resolver o exercício. Você vai ter que ver os casos em que a vírgula é proibido. Agora, gente, vou criar um suspense. A aula já está meio longa, vou parar por aqui. Se você gostou, assista a sequência, tá? Que você vai ver como é que eu vou te ensinar a, de fato, resolver questão de vestibular. Né? Senão vai ficar muito longo e tal. Te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Agora eu vou dar aquela mendigada, só que eu só vou mendigar no final. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda essa papagaiada toda aí.
Tá legal? Divulga o vídeo. Divulga, que a gente vai fazer as pessoas aprenderem a língua portuguesa. Tá bom? Quero fazer essa mendigação, mas no final. Não vou mendigar no início, não. Você só se inscreve, você só dá like, você só ativa se você gostou. Se não gostou, bola para frente. Tá bom? Ah, não gostei porque você não faz graça, não fica. Não tem problema. Tá? Tem aí para todos os gostos. O importante é você aprender alguma coisa comigo. Legal? Te aguardo no próximo vídeo, que aí eu vou começar a detalhar um pouquinho mais. Se você não lembra daquelas coisas de sintaxe, vem comigo que eu vou revisar também. Legal? Te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você. Obrigado por ter estado comigo aqui. Legal? Tchau, tchau.